Olá, alunos! Esta é a nossa aula de ciências de número 2 e nós vamos iniciar uma nova unidade lá na página 20 e 21 com a abertura. Então, nós vamos falar sobre o som. Olha só que interessante! A todo momento, ouvimos sons diferentes em vários lugares, como o som dos automóveis, o sinal da escola, os latidos de um cachorro, o de uma música que gostamos, dentre outros. Que sons estão representados na cena mostrada nesta imagem? Então, que tipo de som está sendo representado aqui nesta imagem? Olha só, o garotinho ouvindo música, o barulho do carro, né? O barulho da ambulância, uma pessoa conversando, o motor da moto. Então, olha só, feche os olhos por alguns instantes e preste atenção nos sons ao redor. Identifique a origem destes sons. Então, a todo momento ao nosso redor tem algo emitindo som. Normalmente nós focamos em apenas um, mas se nós pararmos, fecharmos os olhos como está solicitando aí, talvez a gente consiga perceber um outro som que a gente não, ao falar também ou ao estar fazendo alguma atividade, a gente acaba não percebendo. Então façam esse teste aí, ok? Agora, na página 22 e 23 é uma atividade que precisa confeccionar, então nós não vamos realizar ela, ok? Nós vamos lá para a página 24, tá bom? Então, olha só, capítulo 1, o som e as suas propriedades. O som se propaga, ou seja, se espalha no ambiente por meio de ondas sonoras. As ondas sonoras não podem ser vistas, mas podemos percebê-las e identificá-las, ou os mais variados sons por meio da audição. Como o som se propaga? Os sons são produzidos por meio de uma vibração de objetos. Essa vibração se propaga no ambiente ao redor desses objetos, chegando às nossas orelhas. Em cada orelha existe uma membrana muito fina, chamada tímpano, que vibra quando as ondas sonoras chegam até ela, possibilitando a percepção de diversos sons. Então, olha só lá no exemplo. Quando o instrumentista passa o dedo nas cordas do violão, elas vibram, fazendo com que o ar ao redor delas também vibre. Essa vibração chega às orelhas e nos permite perceber o som. Então, olha lá os tímpanos, olha só aqui a representação de como essa vibração chega até os nossos ouvidos e nos faz escutar diferentes tipos de som. Propriedades do som. Algumas características permitem que o som seja diferente do outro. Essas características, chamadas de propriedades do som, são a altura, o timbre, a intensidade e a duração. Então, vamos ver cada um deles. A altura de um som indica se ele é agudo ou grave. O som de uma flauta e um miado de um gato são exemplos de som agudos. Já as batidas de tambor, o som do trovão, são sons graves. Nós temos o timbre. Ele permite distinguir um som do outro. Por exemplo, conseguimos distinguir os vários instrumentos de uma música. É pelo timbre que identificamos a voz da pessoa. A intensidade corresponde ao volume de um som. Um sussurro é um exemplo de um som de intensidade muito baixa. Já a buzina de um carro tem intensidade alta, para que o pedestre ou motorista escute. A duração corresponde ao tempo em que o som é emitido. Por exemplo, o som de um apito tem a duração maior que de uma batida de palmas. Olha só, o som do violino é agudo e do contrabaixo é grave. E aqui embaixo, quando regulamos o volume de um aparelho sonoro, estamos ajustando a intensidade do som emitido por este aparelho. Agora, lá na página 26, instrumentos musicais. Os instrumentos musicais produzem som
porque apresentam partes que vibram. Em geral, eles podem ser de sopros de corda ou de percussão. Os instrumentos de corda produzem som pela vibração das cordas ao serem tocadas. O violão, a guitarra, a harpa são exemplos de instrumentos de corda. Os instrumentos de sopro, como a flauta e a clarinete, têm partes que produzem som pela vibração provocada pelo sopro que os toca. Os instrumentos de percussão produzem som pela vibração provocada pelas batidas em sua superfície. O tambor, o pandeiro são exemplos de instrumentos de percussão. Em uma orquestra, existem instrumentos de corda, de sopro e de percussão. Na foto, a apresentação da Orquestra Sinfônica na Bahia, no município de Salvador, é em 2017. Por isso tem esse maestro aí que ele vai conduzir, dando os sinais, né, para essa equipe, para que ele possa manter a ordem, senão todos iam tocar os seus instrumentos de uma única vez e aí ficaria insuportável de produzir um som agradável, ok? Leia o texto e responda as questões. As pregas vocais são estruturas responsáveis pela fala. Quando o ar passa pela garganta, as pedras vocais vibram e produzem o som. Quando duas pessoas estão conversando, qual é o caminho que o som percorre para que uma pessoa escute o que a outra está falando? Então, lembra lá da primeira imagem do rapaz tocando violão. Então, quando uma pessoa fala, qual é o caminho que esse som faz até chegar na outra pessoa? Escreva qual propriedade do som está sendo representada em cada situação, ok? Então, vocês vão falar aí se é a altura, se é o timbre, se é a intensidade ou se é a duração. Então, olha lá, levante Alice, o despertador está tocando sem parar há 5 minutos. Júlia, acho que meu irmão está me chamando. Não consigo te ouvir direito, pois a música está muito alta. E ali tem uma pessoa batendo ali no instrumento musical. Número 3. Indique se os instrumentos a seguir são de percussão, de sopro ou de corda. Então, vocês precisam nomear aí qual que é percussão, qual que é sopro e qual que é corda. Se houver dúvida, tem a explicação aqui do lado que a gente acabou de ler no Você Sabia, ok? São essas páginas que vocês precisam realizar. Depois vocês confiram a correção e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!